Cidade pequena não esconde nada, meu filho. Só demora um pouco para contar. No pequeno vilarejo de Santa Fé, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo antes mesmo do sol nascer, Rafael Mendes já tinha virado assunto. Pela 10ª vez naquela noite, ele passava devagar em frente à casa amarela de cerca baixa e jardim simples, levantando poeira na rua de chão batido. A luz do lampião da varanda ainda estava acesa, como nos velhos tempos, mas agora parecia brilhar para outra pessoa. Rafael diminuiu mais ainda a velocidade, o coração pesado, como se cada volta ali fosse uma tentativa de voltar no tempo. Faziam só 3 dias que Clara pediu um tempo, mas no silêncio daquele lugar, 3 dias já viravam uma eternidade. Só que tinha algo errado. Sempre tinha. E lá estava de novo, o carro preto parado na frente da casa. Diferente de tudo naquele vilarejo, chamava a atenção até no escuro. Aquilo não pertencia ali. E no fundo, Rafael sabia. Talvez ele também já não pertencesse mais. Tem coisa que a gente já sabe e insiste em não ver. Sem coragem de ir embora, Rafael parou perto do mercadinho fechado, onde seu Anselmo, o vigia da rua, fazia ronda encostado num banco de madeira. Homem antigo do lugar, daqueles que enxergam mais do que falam. Rafael tentou puxar conversa como quem não quer nada, mas a voz saiu carregada. Perguntou se o movimento andava estranho, se alguém diferente tinha aparecido no vilarejo. Seu Anselmo coçou o queixo, olhou de lado e soltou a verdade sem enfeite. Aquele carro preto já vinha aparecendo fazia mais de mês. Aquilo atravessou Rafael como faca fria. 1 mês, muito antes do tal tempo que Clara pediu. O silêncio entre eles ficou pesado, quase constrangedor. Rafael tentou rir, fingir que não era nada, mas nem ele acreditou. No fundo, algo começava a se encaixar de um jeito doloroso demais. E se aquele tempo nunca foi para pensar, mas para esconder? Cidade pequena não esconde nada, meu filho. Só demora um pouco para contar. Encostado no carro, olhando o chão batido, Rafael deixou as lembranças tomarem conta. As festas simples do vilarejo, as noites sentados no banco da praça, as promessas feitas baixinho para ninguém ouvir. Tudo parecia tão verdadeiro, até deixar de ser. Agora, cada detalhe antigo ganhava outro significado. As desculpas, os silêncios, os olhares desviados. O carro preto ali, parado, parecia uma resposta muda para tudo que ele evitou enxergar. Seu Anselmo ainda tentou aconselhar. Disse que em cidade pequena não adianta insistir no que já virou conversa de esquina. Mas Rafael precisava ver com os próprios olhos. Precisava do golpe final, mesmo sabendo que ia doer. O vento da noite passou leve, levantando poeira e silêncio, quando a porta da casa começou a se abrir devagar. E naquele instante, o coração dele já sabia que não sairia dali do mesmo jeito. Eu não sei se quero ver o que vem depois dessa porta. Clara apareceu na porta com um sorriso que Rafael conhecia bem, mas que não era mais dele. Logo atrás, surgiu um homem de fora, roupa limpa demais para aquele vilarejo, chave do carro preto girando no dedo como quem já se sentia dono da situação. A cena foi simples, rápida e definitiva. Rafael sentiu o peito afundar, como se o mundo tivesse encolhido ali naquela rua estreita. Ele pensou em descer, em chamar, em perguntar por quê, mas parou, porque não existia resposta que consertasse aquilo. O tempo que ela pediu nunca foi dúvida, foi decisão. E ela já tinha decidido fazia tempo. Rafael respirou fundo, segurando o peso daquilo tudo. Era ali, naquele instante, que ele precisava escolher entre continuar sendo assunto do vilarejo ou ir embora com o pouco de dignidade que ainda restava. Agora eu sei o que fazer. E dessa vez, ninguém vai me impedir. Sem fazer barulho, Rafael ligou o carro e ficou olhando mais uma vez para a casa amarela,
agora silenciosa de um jeito estranho. Não era mais saudade, era despedida. Naquele vilarejo pequeno, onde tudo se espalha rápido, ele sabia que sua dor já tinha nome, versão e comentário em cada esquina. Mas, pela primeira vez, isso não importava tanto. Engatou a marcha e seguiu pela estrada de terra, deixando a poeira subir atrás como quem apaga os próprios rastros. Doía e ia continuar doendo, mas agora era diferente. Não era mais dúvida, nem esperança, era certeza. Rafael entendeu que não perdeu Clara naquela noite. Perdeu muito antes, quando ainda acreditava que estava tudo bem. E enquanto o vilarejo ficava para trás, ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais voltar onde já tinha sido substituído sem nem perceber, porque a verdade, por mais dura que fosse, é que ela já tinha outro fazia tempo. Ele descobriu, da pior forma, que naquele coração nunca existiu lugar para ele. Gostou da história? Segue nós e deixa o like.